Casa 4, uma dinâmica psíquica. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu trouxe esse tema. Aliás, eu vou acabar fazendo 3 vídeos, um sobre a Casa 4, outro sobre a 8 e outro sobre a 12. Casa 4, 8 e 12. São as casas de água, que eu queria fazer uma abordagem psíquica, muito importante. Eu acho essas casas assim de uma importância enorme, vocês vão ver. A princípio eu pensei em fazer um vídeo falando das 3 casas, mas eu achei que melhor fazer um primeiro da casa 4, depois da casa 8, depois da casa 12. E depois de outras casas também, evidentemente, né? Mas talvez alguém pergunte, mas por que não começou pela casa 1? Eu acho que a casa 1, 5 e 9, que são as casas de fogo, ou as casas 2, 6 e 10, que são as casas de terra, ou as casas 3, né, 3, 7 e 11, que são casas de ar, elas, para mim, não têm a mesma importância do que as casas de água. Talvez você diga assim, já sei, é porque o Sérgio deve ter uma opção de planetas na casa 4, na casa 8 e na casa 12. Não tem não. Não tem nenhum planeta na 4, nenhum planeta na 8 e tenho Netuno na 12. Mas eu sou um canceriano do último dia, né, e com ascendente escorpião, então tenho essas águas aí. Isso não importa. O que importa, vocês vão ver o que importa já. Por quê, né? A casa 4, de uma maneira sintética, eu vou fazer rapidamente, falar um pouco das 3, rapidamente vou me deter na 4. A casa 4, ela é uma casa do inconsciente pessoal, a casa 8 do inconsciente, podemos chamar interpessoal, um inconsciente muito, onde as coisas afloram muito nas relações de intimidade, e a casa 12, inconsciente coletivo, ou também do inconsciente transpessoal. A gente tem que entender algumas coisas revolucionárias, né? E toda vez que eu falo casas psíquicas, lembrando que a palavra psique, em grego, significa alma, né? Então, por exemplo, a Lua, que reverbera com a casa 4, né? O Plutão, que reverbera com a 8, Netuno, que reverbera com a 12, de alguma forma, direta ou indiretamente, isso tudo virá à tona hoje no nosso papo, mas minha ênfase vai ser a casa 4, que é regida por Câncer, né, e pela Lua. E o subtítulo é uma dinâmica psíquica. E uma coisa que eu me ressinto muito é nas escolas não terem um ensinamento como é que funciona essa dinâmica da psique, essa dinâmica da alma. Essa busca constante de integração, a busca constante de uma certa solvência, sabe? Essa psique, essa alma, esse organismo subjetivo, esse organismo inefável, inaferível dentro da gente, que demanda unidade o tempo inteiro. Talvez a primeira unidade seja a gente poder elaborar determinados assuntos e acabar integrando esses assuntos, resolvendo. Eu sempre dou o exemplo da gota que retorna ao oceano, ou do rio que deságua no oceano. Esse é o nosso destino, quer queiramos ou não, esse é o nosso destino. Quer queiramos, ou quer a gente saiba disso ou não. A gente é educado a perceber que, às vezes até a gente não tem destino, a sensação de que a gente tem um arbítrio tão gigantesco que a gente vai criando as coisas, vai inventando a própria vida. Isso é verdade até a segunda página, porque cada um de nós veio aqui com um propósito, com uma missão, com um dharma, com um objetivo maior, né? E se a gente não entende a dinâmica psíquica, por exemplo,
é um caminhão de coisas, mas eu vou falar poucas coisas. Uma das mais importantes é o mecanismo projetivo. A gente não se dá conta muito bem que as coisas que chegam até a gente, as coisas que nos elegem, os acontecimentos que nos elegem, que nos escolhem, isso é uma demanda da psique. Eu diria até que por mais fortuitos ou gratuitos, ou aparentemente gratuitos, ou sem insignificância que sejam os eventos, nada foge a esse apetite, a esse estômago, a esse ímã chamado psique, ou chamado alma. Bom, e aí, por que a importância da gente compreender o máximo que a gente pode sobre a dinâmica psíquica, que na carta natal, que no mapa astrológico começa na casa 4, e faz um enorme sentido. Na casa 1 eu cheguei, estou aqui. Na casa 2 eu percebo os meus apetites de sobrevivência. Na casa 3 eu começo a me relacionar com o entorno, começo a fustigar aqui, fustigar ali. Na casa 4 eu pergunto: o que eu estou sentindo? A cada final de um pequeno ciclo, fogo, terra, ar e água, digamos, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, eu pergunto: o que você está sentindo? Aí, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, que é a água, casa 8, o que você está sentindo? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que é a água, o que você está sentindo? Claro que não basta a pessoa dizer: eu estou sentindo insegurança, medo, coragem, estou sentindo satisfação, alegria. Qual é a origem disso? Claro que eu não estou sugerindo que a gente faça isso em todas as situações que nos chegam. Não é isso, não. É possível que a grande totalidade das coisas que nos aconteçam, ainda que venham de uma demanda da psique, são coisas que a gente não precisa elaborar grandes coisas. Coisas do nosso cotidiano. Se a gente vai acordar mais cedo, acordar mais tarde, se a gente vai assistir aquela série hoje ou deixar para assistir a série amanhã, se a gente vai mandar o e-mail hoje ou não manda o e-mail agora, enfim, essas coisas que ainda assim nada escapa ao filtro da psique. Que o projeto da psique, o projeto da alma, é concluir numa experiência de unidade. Ainda que a gente caminhe para uma singularidade, para uma individualidade, a gente vai caminhando aos poucos no processo evolutivo, e daí, para isso serve a espiritualidade, para nos dar ferramentas e nos ajudar, assim como a psicologia também, assim como a astrologia, a arqueoastrologia, nos dá instrumentos, nos dá ferramentas para a gente poder cada vez estar mais singularizado e ao mesmo tempo com experiência de pertencimento. Um dos conceitos da Terra de Rudá é o estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. Então, às vezes a gente não sabe o nosso nível evolutivo. Eu pergunto assim: escuta, você está pronto para receber um grande amor da tua vida? Estou, claro que eu estou. Você está pronto para ganhar um bom dinheiro no teu trabalho? Sempre estive. Você está pronto para... A gente está sempre pronto e as coisas não acontecem. E aqui eu não estou querendo enfatizar uma certa incompetência da gente em fazer um investimento errado e não conseguir colher. E sim que, na verdade, a gente não estava pronto. O que determina, o que sinaliza a gente estar pronto ou não para uma determinada situação? Algumas coisas. Uma delas é uma enorme vontade de realizar aquilo, que se mistura também com uma certa necessidade. Já foi para além do desejo. Então a gente sentiu uma necessidade misturada com vontade. E mais importante, as ações que a gente tem começam a ter êxito. E a gente começa a colher. E mesmo esses êxitos, e mesmo essa colheita, tem que ter obstáculos. Esses são os testes que a gente passa.
tem que ter obstáculos. É do Dharma que a gente tem obstáculos, que nem as provas que a gente faz na faculdade e tudo mais. Não é nada persecutório, não. Isso é uma coisa natural. Mas então, quando a vontade já saiu da condição de desejo, a vontade entra a necessidade, quando sente que isso tem um alinhamento com o nosso próprio propósito, né? E que as coisas estão funcionando, estão caminhando, apesar dessa ou daquela dificuldade, é sinal de que a gente já está merecendo fazer esse investimento e colher. Numa live recente, eu falei uma coisa que eu acho muito relevante, que eu aprendi, na verdade, não nos livros, eu aprendi com os clientes, foi que às vezes a pessoa tem um desejo, uma vontade, né, e tem tempo, tem recurso, tem condições, tem possibilidades, tem tudo, faz o investimento e nada dá certo. E nada dá certo. E aí a gente vai observar na carta natal alguns aspectos que mostram a origem da trava, do bloqueio. Mas eu não vou por esse caminho hoje, eu já fui recentemente, eu queria ir por esse caminho dessa dinâmica psíquica da casa 4. É uma casa, por exemplo, é importante relembrar, ligada à família, à história, à memória, à raiz, à ancestralidade, aos antepassados, né? As tradições imemoriais, já passados imemoriais, quando a gente faz também interpretação de vidas passadas. A casa 4 é uma casa muito abordada, assim como a Lua também é muito abordada. E essas casas psíquicas, né, casa 4, 8, 12. Então, é uma casa fundamental porque ela rege o fundamento, o sustentáculo, onde a gente se apoia. De repente, você tem uma primeira infância com uma família muito complicada, isso vai ter consequências. Só que, para a arqueoastrologia, você não teve o azar de ter caído numa família complicada. Você escolheu exatamente aquela família para dar continuidade aos temas que você já vinha trabalhando. Tá? Isso é o básico, né, da visão kármica da arqueoastrologia. Mas um ponto central que eu quero reforçar é o seguinte: quando a gente diz eu estou pronto para receber um grande amor, eu estou pronto para encontrar uma pessoa, eu estou pronto para ser aumentado no trabalho, eu estou pronto para ter um filho, eu estou pronto. Observa o que você está atraindo, né? Observa, por exemplo, que tipo de relações. Às vezes a gente fala assim, eu não sou ciumento, mas eu só atraio gente ciumenta. E nesse mecanismo, nesse efeito espelho, que a gente trabalha tanto na Terra de Jordão quanto no aplicativo 639, esse efeito espelho, na verdade ele fala que a realidade é uma sala de espelhos, o mundo é uma sala de espelhos. E na melhor das hipóteses é quando esse espelho se transforma numa janela, que você sai de apenas se ver e passa a ver algo para além de você, né? Então esse efeito espelho, se tudo correr bem, eu fizer o dever de casa, ele se transforma no efeito janela também. A gente chama de espelho-janela, né? Quer dizer, porque muitas vezes a gente passa anos e anos e anos se relacionando e só se enxergando, só se vendo. Ainda que a gente não perceba. A gente aponta para o dedo do outro, a gente aponta o dedo para o outro e diz, fulano é assim, Beltrano é assado, né? A gente julga que é uma maravilha. E aí, lá pelas tantas, depois de uma redundância, no caso do exemplo dos ciúmes que eu falei, né, ou da possessividade, ou de alguém egoísta, fulano é narcisista, blá, blá, blá. Depois de algum trabalho terapêutico, que é um trabalho também de esmiuçar esse espelho, né? Você está falando do outro ou está falando de você? Então, a casa 4 vai trazer temas ligados ao pai, à mãe, à família. A casa 3 são primos, sobrinhos, tios, vizinhos, irmãos, né? Mas eu posso dizer que a casa 4 é a família como um todo. Para muitos é o pai, para outros é informações sobre a mãe. A casa 4 vai falar também, vai nos informar sobre como é que a gente lida com a nossa intimidade. Sabe, às vezes a pessoa é super solícita, uma pessoa empática, uma pessoa positiva,
é alegre. E aí, de repente, tem um Saturno na casa 4 mal aspectado, né? Ou às vezes um Marte, ali em Áries, alguma coisa assim. E aí a pessoa traz para dentro da sua intimidade a outra pessoa. Às vezes a gente não conhecia que você, por exemplo, saturninamente poderia ser tão seca, tão pragmática, tão objetiva, tão árida, ou, do ponto de vista do Marte, né, tão agressiva. A casa 4 vai falar como é que a gente vive a nossa intimidade. Assim como a nossa base, o nosso sustentáculo, a nossa história, a nossa memória, a nossa raiz. Então, quando a gente começa a entender que o mecanismo projetivo é para a gente se enxergar e a partir daí se diferenciar do outro, sendo quem a gente é, cada vez mais e mais. Outro dia me perguntaram o que é o amor, o que é amar? E eu respondi, amar é ser quem se é. Amar é ser quem se é. Essa resposta é uma resposta, para mim, total, plena, abundante. Quando a gente não é quem somos de fato, a gente pensa que ama, a gente gosta, a gente se identifica, a gente tem algumas atrações. Quanto mais eu me assumo quem de fato eu sou, mais eu estou apto a de fato amar. Porque amar é uma relação de alteridade, é uma relação com o outro, você enxerga o outro. Você consegue escutar o outro, você consegue ver o outro, e por conseguinte você consegue valorizar o outro. Perceber o lado de luz e o lado de sombra do outro. Perceber que elogios e críticas fazem parte da saúde mental de uma pessoa. Poder receber elogios e críticas, ou poder fazer um elogio ou fazer uma crítica. Isso é como se fosse um aperfeiçoamento, não, um aperfeiçoamento das nossas autodefinições, das nossas autoimagens. Quando nós somos dublês de nós mesmos, quando nós temos uma procuração para falarmos, quando nós somos inquilinos e não proprietários da nossa casa, do nosso território, da nossa casa 4, simbolicamente falando, a gente não dá para dizer que ama. A gente pode falar de carência, pode falar de afeto, pode falar de gostar, e pode até falar de amor. Mas essa palavra, ela está na boca de muita gente há muitos anos. Então, a casa 4 e esse mecanismo projetivo, né, de perceber, então o que me acontece é a minha psique, né, digamos, a psique pessoal, casa 4, Lua, Câncer, a minha psique pessoal, que projeta os assuntos atraindo pessoas e situações com as quais eu preciso lidar, porque é nesse lidar que eu vou integrar coisas que estão... Integrar é como se você pegasse um nódulo e fosse um nódulo, um coágulo, e você fosse dissolvendo no fluxo sanguíneo. Tá? Isso é uma metáfora. Então nós temos vários coágulos. Por exemplo, eu vivo uma situação que ficou engasgada aqui. Uma situação emocional que eu não consegui me posicionar, não consegui expressar, não consegui me colocar. E cada um foi para um canto, e eu fiquei mal, dormi mal, e a coisa não ficou legal. Isso vira um coágulo. Isso vira uma ilhota, isso vira alguma coisa concreta que precisa ser diluída. E só a consciência é capaz de fazer isso. E aí a consciência, dos galhos dessa enorme árvore chamada consciência, um dos galhos é a elaboração. Você elaborar, você refletir, você pensar. Você com você sobre aquele assunto. Ou você com outro também, com a pessoa. Fala assim, olha, eu queria voltar àquele assunto que ficou meio estranho para mim. Isso é o mais difícil, né? É mais fácil a gente ficar ressentido, magoado, ferido, machucado, porque inclusive isso dá uma sensação de vítima, de ser injustiçado, né? E estamos a um passo de colocarmos uma auréola na nossa cabeça, quem sabe sermos crucificados.
Isso são estratégias, às vezes, meio covardes, estratégias pequenas, que também realmente estão fundamentadas no medo de me colocar, no medo de chamar para uma conversa, no medo da emenda sair pior do que o soneto. Então, a psique, e hoje eu estou começando pela casa 4, que é uma das casas do inconsciente pessoal, a casa 8 do inconsciente relacional ou interpessoal e a casa 12 do inconsciente coletivo. A casa 4 e a Lua vai falar disso, e Câncer também, os três reverberam juntos, e todos nós, a gente tem que parar dessa ideia, mas eu não sou Câncer, não tenho ascendente Câncer, não tenho a Lua, não sei onde é que está, minha casa 4 está vazia. Olha só, nós não somos o nosso signo, nós não somos o nosso ascendente, nós não somos a nossa Lua, tampouco o meio do céu. Nós somos, sabe o que nós somos? Nós somos um fractal da fonte primordial. E essa fonte primordial, eu nem vou dizer que ela tem o zodíaco inteiro, porque ela é muito anterior e muito posterior ao zodíaco. Nós somos um fractal, nós somos uma partícula da fonte primordial. Holograficamente, nós somos também essa fonte primordial. Então, quando a gente começa a se identificar, né, eu tenho ciúmes, eu não sei cantar, né, eu sou peixes, eu não consigo aprender a dirigir. Esses auto-julgamentos, essas definições, a gente pode estar falando de alguma dificuldade a lidar com isso, com alguma dificuldade a lidar com aquilo, pode falar também com uma necessidade de eu querer diminuir essa dificuldade, sanar essa dificuldade. Nós somos totalidade, nós somos totalidade, nós somos uma circunferência, uma mandala integral. Então, situações pendentes, dívidas emocionais, dívidas relacionais, elas vão ali pro contra-cheque ali no vermelho. O que eu estou chamando de coágulo, o que eu estou chamando de ilhota. Esse coágulo, ele vai ter que ser dissolvido pela consciência. E minimamente tem dois aspectos. A consciência é quando eu elaboro. Às vezes eu não preciso da outra pessoa para resolver essa questão dentro de mim. E algumas vezes eu preciso, né? Eu preciso da outra pessoa. Então, para onde é que a gente está indo? Para a gente ir dissolvendo esses coágulos, que são essas dívidas emocionais que a gente traz, a gente nasce com elas. A gente está aqui porque, para falar de uma maneira bem simples, porque a gente traz dívidas. Porque se a gente só tivesse créditos, a gente estava em outra instância. Sabe quando você vai sanando as dívidas, e um dia o teu crédito é tão grande que você ascende, você muda. Talvez alguém mais relativista pudesse dizer assim, não, a gente vai sanando com umas dívidas e vai contraindo outras, né? Acho chato esse papo. Acho chato. Até um determinado momento, sim, a gente sana umas dívidas emocionais, umas dívidas psicológicas, umas dívidas espirituais, dívidas relacionais, e vai contraindo outras e vai renovando. Parece até que é um ato criativo. Agora eu quero novas dívidas, Escuta, isso é gostosinho até um determinado ponto. Não é para isso que a gente veio. A gente veio é para dissolver esses coágulos, sabe? Eu tenho uma mágoa. Gente, vamos... Repara que mágoa tem a ver com água, né? Eu tenho uma água que virou uma água parada, uma poça. A água tem que fluir. A água tem que fluir, fresca, para a gente poder tomar. Quando a gente está em estado de amor, imagina um córrego com aquela água cristalina que você pega assim, você bebe e aquilo te nutre. Esse é o estado de amor, essa água. Quando a gente está com uma poça d'água, a água esquenta e ali começam a nascer micro-organismos exatamente não interessantes para a gente. Em outras palavras, quando a gente vê vermes ali dentro. A gente chama muitas vezes de relações tóxicas. Eu tenho que destilar esse veneno. Não pode ficar comigo isso. E às vezes a gente é um inferno na vida dos outros, os outros são um inferno na nossa vida,
E aí alguém diz assim, mas olha, ninguém te prometeu o paraíso, a vida é assim. Eu diria que a vida não é assim, o mundo é assim. Há uma diferença entre vida e mundo. A vida existe desde sempre e sempre existirá. O mundo é um recorte, o mundo é uma edição. O mundo ele começou ontem e vai terminar amanhã. A vida nunca. A vida é imortal. Nós temos dentro da gente a vida. Isso refere-se à nossa imortalidade. E nós estamos no mundo, nós não somos daqui. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Nós somos essa fonte primordial, nós somos a vida, nós somos o fluxo. Então, quando a gente não entende, né, que a casa 4 é uma demanda, por que a gente escolhe pai e mãe? Por que a gente escolhe essa família, esse país? Por que a gente escolhe esse país, essa língua, essa cidade, esse estado? Pai, mãe, avós, por quê? Para quê? Qual é o objetivo? Dar continuidade àqueles assuntos que, na verdade, são algumas dívidas. Claro que a gente traz vários créditos. Claro que pais, mães, avós, bisavós nos colocam através de experiências, através de exemplos. Eles nos referenciam créditos de talentos, dons, recursos, possibilidades. Mas a gente não está aqui pelos créditos. Insisto, se a gente só tivesse crédito, a gente não precisaria estar aqui no planeta Terra, que não é um planeta dos créditos, é um planeta dos débitos. E a gente tem que ter algum crédito, e a gente tem muito crédito para poder ir sanando. Que débitos eu me refiro? São essas dívidas conosco, aquela mágoa que eu não... Sabe? E uma coisa muito importante também, que a gente talvez fale na Casa 8, no próximo vídeo da Casa 8, tem defuntos que a gente não enterra, a gente não consegue enterrar. Tem relações que a gente não consegue enterrar. E elas ficam como se deitadas, aqueles corpos ficam como se deitados na mesa da sala, exalando. As águas, Casa 482, as águas pedem que a gente vá dissolvendo esses coágulos através da consciência. Mágoas, ressentimentos, iras, revides, revanches, possessividade, ciúmes baseados em inseguranças, tudo que faz com que a gente se afaste dessa dimensão de unidade que é em nós, essa dimensão de unidade que é em nós. Percebe? Ah, Sérgio, você às vezes fala coisas tão profundas, mas a vida não é isso. A vida... Você mora numa bolha, Sérgio, você mora na Serra de Petrópolis, na subida da Serra de Petrópolis, um lugar maravilhoso, você fala de barriga cheia. Isso não é não. Não cabe aqui, não cabe aqui falar da minha história e tudo mais, não cabe. Mas eu quero dizer o seguinte, que sabe lá o que é você trabalhar 43 anos com a intimidade das pessoas, 43 anos ouvindo 5.000 pessoas, talvez 6.000, 4.000, não sei. Um dia eu fiz uma conta lá, deu um negócio de 3, 4.000. Será que a gente não aprende nada? Será que não tem um ponto em comum entre essas pessoas todas? A Casa 4, quando as pessoas chegam no meu consultório, hoje eu faço online, né? Mas continua a clínica. A minha clínica agora é online, o que facilitou atender pessoas, muito mais gente, inclusive fora do Rio de Janeiro e fora do Brasil. Quando essas pessoas chegam e se abrem, eu falo do casamento, do filho, da família, do trabalho, está falando da Casa 4, dessa intimidade, está se abrindo, você está falando coisas para mim que às vezes não fala para o marido, não fala para a esposa. Se a gente não aprende nada com isso, será que não tem um ponto luminoso em cada uma dessas reclamações, dessas dívidas? Então, entender o básico da dinâmica psíquica é perceber que a psique, a alma, ela tem uma demanda, é como se fosse um estômago, como se fosse um apetite, fazer assim, olha, integração, integre.
dissolva esse coágulo, pague essa dívida. Né? E o que é pior, muitas vezes a gente acaba se definindo no mundo como esses coágulos. Sabe fulano, aquele cara agressivo, sabe dele? Sabe Beltrano, aquela pessoa ciumenta, possessiva? Né? E a pessoa passa a ser, eu sou ciumento possessivo, ou você é ciumento possessivo. Ponto. Ninguém é nada disso. Se eu estou assim, é porque eu estou cultivando, hidratando, alimentando esses coágulos, dando um docinho nesses coágulos. Estou tão magoado, espero que... Claro que a gente tem que acolher essa mágoa. Claro, mas acolher, sabe o que é acolher? É passar sobre... É como se acolher essa mágoa é você passar a consciência por dentro dela. Isso pode implicar em várias conversas de você com você, várias conversas de você com o teu terapeuta, ou com algum amigo, ou com a pessoa que você se sentiu magoado. Esse papo é um dos mais importantes. Esse papo é um dos mais importantes de todos. Porque nós somos um mar de ressentimento, de mágoas, de revides, de recalques, de rejeições, de abandonos, de nãos não digeridos, de sims não assimilados. Quando a gente aborda a astrologia um pouco mais perifericamente, a gente fica lá, família, né? Casa 4 é família, né? Memória, tradição, história. Mas para a arqueoastrologia, família é um repositório de conteúdos que precisam ser trabalhados para a nossa missão aqui na Terra. Aí a gente quer fazer família, né? A gente quer fazer a minha família, quem sabe com a minha cara, né? E via de regra, a gente escolhe uma esposa ou um marido que ou é parecido com a minha mãe ou com o meu pai, ou é oposto à minha mãe ou meu pai. Quase todas as escolhas que a gente faz são reações, são reatividades, que é uma das características da Lua, inclusive. Da Lua não digerida, da Lua não maturada. Aliás, essa casa 4 e a Lua tem a ver com o processo de maturidade, processo de amadurecimento, processo de maturação. Eu gosto de brincar dizendo que a maturidade, né, o amadurecer, ele atrai a sorte. É a mãe da sorte. O amadurecimento é a mãe da sorte. Da proteção, da abundância, da prosperidade. Quando a gente fica ali estagnado numa faixa etária emocional, num etarismo emocional, porque a gente não consegue sair daquilo, não consegue fazer com que aquela poça se transforme. A gente consegue fazer os drenos necessários para que essa poça possa voltar para um córrego fluido. E a gente vai pensar assim, bom, mas essa poça infectada de recalques, de mágoas, de ressentimentos, de dores, né? A gente vai botar isso no rio? Não, olha, fique certo de que essa poça, que é pequena em face ao rio da vida que mora em mim, quando essa poça é diluída nesse rio, ela não vai contaminar esse rio. O rio é que vai curar essa poça. O fluxo que vai curar essa estagnação. Na medicina chinesa, por exemplo, quando a gente fala de uma dor, certamente tem alguma coisa estagnada ali. A gente bate com o braço, bate com o joelho, e ali gera uma estagnação. E a interrupção momentânea de um fluxo faz com que doa. A vida é fluxo. O mundo não. O mundo são vários quebra-molas. O mundo nos desafia. O mundo nos diz assim, escuta, quero ver se você se torna fluxo em meio à resistência. O mundo é um adversário. Jamais um inimigo. Mas o mundo é um adversário. E a gente precisa saber honrar esse adversário. A gente precisa saber honrar esse mundo.
perceber que ele está sempre a nosso favor, mas como adversário. O adversário que diz assim, olha, você cresce, eu te engulo. E aí você tem que crescer. E depois você agradece o teu adversário. Quanto maior ele se tornou, maior você tinha que ser. Aumentar a tua estatura. É o que a gente chama dos anjos adversários. Não inimigos, mas adversários. A vida é fluxo. O mundo não. E se a gente se coloca vítima do mundo, vítima do outro, vítima das relações, essa casa 4. E aí a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do passado, a culpa é dos avós, a culpa... A gente tem uma tolerância com esse discurso até uma determinada faixa etária. Quando a gente já entrou na idade adulta, já percebeu que a gente tem que buscar ajuda, né? Ajuda psico-espiritual, a gente vai vendo que a bola está contigo, a bola está comigo. Né? Ninguém me obrigou a ser infeliz. Se você me disser que todas as pessoas precarizadas financeiramente são infelizes, se você me disser que todos os milionários e ricos são felizes, se você me provar isso, eu mudo de ideia. Mas se você me disser que, eu nem diria que uma não, mas se você me disser que existem muitas pessoas felizes em meio a precariedades financeiras, por exemplo, e tem muita gente infeliz no meio de muito dinheiro e conta bancária repleta, percebe que a questão não é o mundo. Não é o mundo que vai me fazer feliz ou vai me fazer infeliz, é o quanto eu consigo viver esse fluxo que é a vida em mim. A casa 4 fala disso. De compreender como é que funciona essa dinâmica psíquica. Então, esse é um ponto revolucionário. O que chega até a mim é uma imantação da minha psique para que eu possa reviver, quase que sempre reviver, embora eu não lembre que essa situação que chegou seja uma situação antiga, parece que é tudo novo, a sensação é que é tudo novo. Já para começar, quando a criança nasce, aquele mapa não é um mapa novo, é um mapa do passado. Quando ela chega com 15 anos, 20, 25, 30, a gente vai analisar o mapa do passado kármico. Se a pessoa nasce uma criança com Saturno quadrado Lua, ainda não teve nenhum conflito com a mãe, nem com a família, nem com o pai, lindo, formoso ali, todo mundo feliz. E a gente diz assim, essa criança está trazendo alguns temas de rejeição, de abandono. Será que o leite da mãe vai secar? Será que vai ter alguma dificuldade mais específica com a família, na área emocional, mais forte do que normalmente Saturno quadrado Lua, ou vários outros aspectos, por exemplo, ou traz o Marte no ascendente, né? Será que essa criança ela vai ser agressiva? Está com Marte em Áries, cravado, mas não, acabou de nascer, uma criança linda, não sei o quê. Então, essa criança está trazendo temas do passado para dissolver, para fazer com que esse coágulo se torne fluxo. Sérgio, você já falou, Sérgio, não precisa ficar repetindo. Eu acho que precisa ficar repetindo sim, sabe? Acho que precisa ficar. Isso deveria virar um mantra, eu deveria repetir esse mantra. No próximo encontro eu vou falar da casa 8, que também tem a ver com o inconsciente. Se a gente não compreende... Sabe o que acontece? Casa 1, 2 e 3 não está falando do inconsciente. Está falando de situações... Porque a gente só vai falar do inconsciente se a gente estiver com a barriga cheia. Se a gente estiver podendo articular minimamente algum pensamento. Estou falando se a gente existe, casa 1. Se a gente está com a barriga cheia, casa 2. Se a gente articula algum pensamento, casa 3. Agora, na casa 4, eu posso perguntar, escuta, por que meu pai age assim comigo? Por que na escola eu fiz amizade com o Pedrinho, com o Júnior e com o Renato e eu detesto o Wagner, eu detesto o Paulo. Por que eu detesto o Paulo? Ele é chato. Não me interessam essas explicações sintomatológicas. Não me interessa essas explicações sintomatológicas. Não trabalho. O sintoma é apenas uma paisagem momentânea para te dizer assim, olha, tem algo.
mais profundo, que é a origem daquilo. Qual é a origem do teu ressentimento, da tua mágoa, do teu sentimento de abandono, de rejeição, de impotência, de menos-valia? E muita gente parece que quer resolver isso olhando para o espelho e botando pensamentos positivos. Eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou incrível, eu me amo, eu amo as pessoas. Repete, 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 repete. Gente, não percam seus tempos com isso. Eu jamais serei pessimista. Eu sou inteligente o suficiente para não ser pessimista. Mas o mínimo que me cabe é ser realista. A gente não vai resolver um problema virando as costas para ele. A gente tem que compreender como é que funciona o inconsciente, a psique humana, a alma humana. A gente não tem uma alma, a gente é uma alma. Ah, é porque você não se conhece, tem que fazer autoconhecimento. É autoconhecimento. Sabe o que é autoconhecimento? Você dá conta de que você é uma alma. Você é uma alma. Eu sou uma alma. E aí? Então, mas ela quer o que de mim? Pois é, agora a brincadeira começou a ficar interessante. O que ela quer de mim? O que a alma me pede? Porque eu tenho um ego, eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito próprio, eu nasci numa determinada família, eu nasci no século XX para XXI, meus pais adoram música, meu pai fez engenharia, os meus amigos são céticos. Eu fui formando uma gama de influências. E a minha alma? Tudo isso é um espelho da minha alma. Tudo isso é um espelho daquilo que eu vim trabalhar para me singularizar, para me individualizar. A gente primeiro precisa se individualizar para depois ir para o processo de individuação. A individuação implica em a gente integrar os 12 arquétipos do zodíaco, a gente integrar os 12, sair dessa história de que eu sou câncer, com ascendente não sei o que, falou. Eu sou o meu mapa todo. Quando você diz assim, eu sou o meu mapa todo, mas a casa 8 está vazia, tem gêmeos. Nossa, quanta informação. Gêmeos na 8? Nossa, falar nisso, Freud tinha gêmeos na 8. Né? Gêmeos na 8? Nossa, quanta informação. Não tem planeta. Eu não tenho nada na 10, eu não tenho nada. Gente, não é isso. Nós temos as 12 casas, os 10 planetas, que para a arqueoastrologia eu chamo de 10 pulsões psíquicas, 10 por enquanto, né? E os 12 arquétipos do processo de individuação. Então, é isso. Nosso papo tá sério hoje, né? Por que está sério? Gente, eu estou tentando falar da coisa, quem sabe, a mais importante. Quem sabe a mais importante? Porque às vezes, a coisa mais importante é a gente evoluir espiritualmente. Sabe que um dos grandes erros, não sei se é erro ou se é má fé, das religiões, é não considerar o universo psi, não considerar a alma de cada um dos fiéis ou de cada um dos devotos, por incrível que pareça. As religiões às vezes mostram um protótipo de alguém resolvido, Daí temos várias opções. Uma é a gente se prostrar diante dessa pessoa resolvida, outra é tentar imitá-lo, tentar seguir, né? Quando na verdade, o que deveria fazer um processo de autoconhecimento? Não na religião, mas na religiosidade, seria vai ao teu encontro. Não vai ao teu encontro, não, que você só vai encontrar droga. Só vai encontrar porcaria. Você pode se transformar num alcoólatra, você pode bater na tua mulher, não vai ao teu encontro, não. É melhor você ir ao encontro de fulano, de Beltrano, que está mais evoluído que você. Ter mestres é fundamental, é importante num determinado momento. Não é que a gente precisa de mestres a vida inteira, tem momentos que a gente não precisa. A própria vida se incumbe de assumir toda a integralidade da mestria. Mas quando a gente é jovem, não. Quando a gente é jovem, a vida é uma abstração. A gente precisa de uma terapia, é ótimo poder ter um professor, um instrutor, um mestre, uma mestra, uma terapeuta, isso é tudo ótimo. Mas aí nos enfiam a fé, né? Você sabe que eu não gosto dessa palavra? Eu prefiro confiar no fluxo.
Eu tenho plena confiança no fluxo. Sabe qual é o problema do fluxo para as pessoas? Que o fluxo não tem cara, não tem um rostinho bonito, sofrido. Imagina se o fluxo tivesse uma cara sofrida, bonita, resignada, abnegada. O fluxo, o ser que é, sabe? E nós, nós ocidentais não somos iconoclastas. Então a gente adora uma imagem. A gente adora uma imagem para chamar de minha. Entendeu? Então a gente vai projetando nosso poder psíquico, a gente vai projetando nosso poder psíquico em determinadas figuras que nos disseram que era isso, que era aquilo outro. E de repente, que tal você ter fé naquela pessoa que você idealiza? Que tal você ter fé naquela pessoa que você idealiza? Que tal você ter fé naquela pessoa que você idealiza? Se você me disser que a fé pode ser um bom começo, ok. Mas não é um bom fim. Né? Eu sempre costumo dizer que eu não tenho fé que essa aqui seja a minha mão direita. Eu tenho fé que ela seja a minha mão direita, eu tenho fé que eu esteja falando agora diante de um celular para pessoas que estão me vendo. Eu tenho fé que as minhas duas mãos estão... Não tenho fé, eu sei que ela está aqui, sei que eu estou falando, sei que as duas mãos estão juntas. Agora, por que tem que ter fé para Deus? Se a única realidade que existe é esse monossílabo chamado Deus. Eu não preciso ter fé que hoje está de dia e mais tarde vai estar de noite. Mas para Deus eu preciso. Será que só os céticos têm fé? Será que quanto mais fé, mais ceticismo têm essas pessoas? Uma vez um padre perguntou ao Campbell, o Campbell estava, se não me engano, numa piscina, num clube e tudo. Ele perguntou assim, de uma maneira garbosa, né? O padre perguntou, Joseph Campbell, ao mitólogo, professor, me diga o seguinte, se a ciência comprovasse a existência de Deus, o que aconteceria? Ele falou assim, olha, a sua igreja acabaria, porque a sua igreja só existe por causa da fé. Quando você comprova a existência de algo que é totalmente real, você não precisa ter fé. Você pode viver aquilo. Uma vez perguntaram ao Jung se ele acreditava em Deus. Ele disse, eu sei Deus. Ele não disse eu sou Deus. Eu sei Deus. Repare, quem está falando aqui é um místico que não tem muito tempo para perder em acreditar nisso ou naquilo. Não dá tanto tempo para isso. Mas é evidente, não adianta você substituir uma crença por outra. Né? O que eu estou querendo colocar é que quando as pessoas fazem uma imersão na natureza e depois no natural, porque o natural é mais profundo ainda do que a natureza. Quando a pessoa faz uma imersão profunda na natureza e acaba chegando no natural, com N maiúsculo, ali estão todas as Bíblias, estão todos os livros, estão todas as mestrias, os ensinamentos, absolutamente todos. Nas estações, nos dias, nos bichos, nas plantas, em cada momento do dia. Ah, Sérgio, é lindo isso que você fala, Sérgio, mas eu não sei ler nada disso. Eu sei. Antigamente, bem antigamente, ainda na Idade Média, não se tinha traduzido a Bíblia. A Bíblia, era muito legal que as pessoas não entendessem nada. O padre ainda falava de costas, numa língua que ninguém entendia. Depois foi sendo traduzida para o alemão e para outras línguas. E hoje você sabe que tem gente que acredita que entende a Bíblia. E pasme, tem gente que se sente autoridade na Bíblia. E eu vejo o valor da Bíblia, porque eu a estudo de algumas formas, de uma forma simbólica, mitológica, de uma forma também histórica.
mas não com a fé. Não preciso da fé para ler a Bíblia. E não é só essa Bíblia, né? Você vai encontrar nas tradições asiáticas, nas tradições orientais, livros que são Bíblias, mas não levam esse nome. E que você não precisa, num dado momento, ficar tendo que ter fé naqueles personagens. Personagens que alguns dos quais foram históricos. Outros não. Né? E são livros de sabedoria. A Bíblia é um livro de sabedoria, não de fé. Um livro de sabedoria, um livro de conhecimento. Né? E de onde eu extraio isso? Quando a gente se aproxima das tabuinhas sumérias, né, escritas em escrita cuneiforme, quando a gente se aproxima, eu não sei ler sumério, não sei ler as tabuinhas cuneiformes, mas me aproximo de gente que sabe. E quando você vê que o que a gente chama de Velho Testamento já estava sendo escrito muito antes de Abraão, na tradição suméria, como fato histórico, né? Mas Sérgio, você se desvirtuou, né? Não, estou falando da casa 4. Não, peraí. Não, você se desvirtuou. Não, eu estou falando da casa 4. Como assim? Estou falando de memória, história, tradição, raiz, fundamento, fundação. Estou falando de alicerces. Estou falando do fluxo psíquico. Bem, eu vou precisar terminar, senão esse é um assunto que me apaixona. Aliás, todos os assuntos que eu trago aqui me apaixonam, mas esse em especial, assim como a casa 8, que eu vou falar em breve, assim como a casa 12, que são as 3 casas psíquicas, e me apaixona. Por que me apaixona? Porque são nessas casas que a gente tem as informações de como a genética dos eventos, a genética dos eventos, a genética dos acontecimentos, a genética do destino. Pô, Sérgio, mas eu nunca vi isso não. Pensei que casa 4 era a casa da família. Da família. Mas de que família? Só a família sanguínea? E quando a gente faz vidas passadas? E quando a gente faz exoastrologia? Que é uma abordagem de raças estelares que moram no nosso genoma. Bem, preciso terminar a nossa fala de hoje aqui. É isso. Próximo, eu vou falar sobre a casa 8. Então, se alguém chegou agora e fala assim, mas Sérgio, peraí, fala só uma frasezinha de resumo aí, para fechar aí esse vídeo. O resumo não será certamente eu falar características da casa 4, nem de Câncer, nem da Lua, não. Que eu pouco me detive nisso. O que me importou é uma outra coisa. A casa 4 é a casa do inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, e a Lua, por exemplo, fala muito da alma, ou seja, da psique. E que a psique tem uma dinâmica. E que a dinâmica da psique é projetar fora, imantar, atrair eventos, pessoas e acontecimentos para que a gente tenha que lidar com eles, para a gente fazer um upgrade, para a gente diluir esses coágulos, para a gente integrar. A função da psique, das casas de água, 4, 8, 12, é exigir que a gente amplie a nossa consciência para a gente integrar os acontecimentos. Integrar tanto uma grande prosperidade que eu não estou sabendo lidar, tem gente que não sabe lidar com elogios, inclusive, integrar situações dificílimas de perda, de morte, separação, de ruptura, que definitivamente eu não sei lidar. Então ela vai te trazendo, até o momento que não te traz mais, aquele assunto te traz um outro, até o momento que você não precisa mais assuntos aqui da Terra. Até o momento que você não precisa mais os assuntos aqui na Terra.
Ah, mas Sérgio, eu não sei se eu quero isso, não. Ninguém está te perguntando o que você quer ou deixa de querer. Eu estou te afirmando que a tua alma quer voltar para casa. É só isso que ela quer. E ela te pede uma coisa, pelo menos 24 horas por dia. Ela te pede, integre os acontecimentos da tua vida. Eu, a tua psique, te exijo que você fale com teu ego para que me sirva e que extraia do cotidiano, do dia a dia, das coisas quaisquer da vida, um aprendizado para você integrar e resolver esses temas. Porque voltar para casa, ou seja, ascensionar, não é mudar de andar a minha depressão, não é mudar de andar o meu recalque, não é mudar de andar a minha mágoa, nem o meu ressentimento. Eu, a tua psique, exijo que você volte a ser córrego límpido, fresco, que sacia e que vai, mais cedo ou mais tarde, encontrar o mar. Beijo no coração, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. É isso. Obrigado pela presença e até agora.